Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que acompanha o Vicenciar. Aqui quem fala é a Sara. Primeiramente, muito obrigada, pela audiência. Espero que vocês estejam aproveitando aí bastante os episódios do nosso podcast. E espero também que vocês curtam muito o episódio de hoje. E é isso aí. Dá um alô, Jesus. Oi, Sara. Oi, pessoal. Oi, Marquinhos. Que bom que está aqui conosco hoje. Vou me apresentar antes dele hoje, até porque eu tenho que dar uns recadinhos também. Agradecer, assim como a Sara agradeceu agora a vocês a questão, né, da nossa audiência. Vocês que acompanham a gente aí desde o começo dessa jornada sabem que a gente sempre foi mais dedicado aqui ao podcast. Mais recentemente, as nossas agendas estão um pouquinho apertadas, né? A Sara em final de curso, eu com bastante aula para dar, o Marquinhos entrando nessa vida mais do empreendedorismo. Então, a gente tem feito menos episódios do que eu costumo em termos de podcast. Não vamos abandonar vocês, mas temos feito menos. E aproveitando, então, né, a gente virou um pouquinho aqui para o lado do canal do YouTube, nos Shorts, ou mesmo aí nos Reels no Instagram. E então agradecer a enorme audiência que superou até os nossos episódios de podcast, né, e dar um grande abraço aí para a Raíssa, para a Júlia, para a Rosângela, para a Lídia, para o meu cunhado Rogério, Breno, estudante nosso de doutorado, o pessoal que está sempre lá comentando nos Reels, e incentivando, pedindo que a gente faça mais. Normalmente é um react em relação a algum tema, né, que fala aí de genética, de biologia molecular, né, em um podcast ou em algo assim, mas às vezes tem alguns que não são reacts, então sigam a gente lá também. Fala aí, Marquinhos, dá teu alô. Olá, gente, tudo bem? Oi, Júlia, oi, Sara, oi, Jason. Eu estou aqui depois da ausência dos últimos 2 episódios, né? Essa vida de empreendedor me consumindo. Eu sou a parte comercial, né, do negócio, então às vezes vai atender cliente e não consegue chegar a tempo, né? Mas estou feliz de estar aqui. Espero que nos próximos eu consiga gravar com vocês aí, porque é um momento de alegria aqui e de sempre aprendizado, né? A gente sempre aprende bastante com os nossos convidados aí. Beleza, então. Então, galera, hoje o nosso episódio é em homenagem ao dia, à Semana das Mães, imagino eu, porque a gente trouxe uma convidada para conversar aqui com a gente, a mais nova doutora Júlia, né? Nossa colega do Lab, que me ajudou muito quando eu não sabia por onde começar o meu TCC. E a tese dela, do doutorado, veio com o objetivo ali, né, de avaliar cuidados maternos e o impacto desses cuidados sobre o comportamento da prole na vida adulta. Se não me engano é isso, né, Júlia? Confirma aí. Mas, enfim, que incrível, Júlia. Parabéns, né, pelo mais novo título de doutora, pelo trabalho lindo que você fez. E fica à vontade aí para dar um oi, para se apresentar, seja livre. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz a Sara, pessoal. Eu já participei de um episódio anterior também sobre questões relacionadas às mães, né? Só que era um tema um pouco mais geral. Hoje vai ser um tema mais específico. E como a Sara falou, acabei de defender o meu doutorado, né? Nova doutora da LGC. E já tinha me apresentado no episódio anterior, mas eu sou bióloga e tenho mestrado na área de fisiologia, e atualmente eu tenho doutorado na área de biologia celular e do desenvolvimento. E acho que é isso. Sensacional, né, de poder te chamar finalmente de doutora. Como eu falo sempre no laboratório, o título, para certas pessoas, ele vem simplesmente para referendar uma coisa que a pessoa já é, né? A Júlia, a Nathalie e outros que eu não vou dar spoiler ainda, outros nomezinhos aí, realmente eles já são doutores, eles são super especialistas cientificamente falando, mas claro, a gente referenda isso defendendo uma tese perante uma banca, enfim, publicando os artigos. E, Ju, é uma promessa, desde que tu teve com a gente no episódio, né, no teu primeiro episódio aqui conosco, o pessoal sempre perguntou, traz a Júlia de novo, fala um pouquinho da tese dela. E, bom, estamos aqui pagando mais uma promessa, então, trazendo a Júlia de volta. E eu queria abrir contigo aqui a sabatinada, como diz o Marquinhos, justamente para que tu falasse um pouquinho, antes da gente entrar no tema mais específico do episódio, né, comentasse um pouquinho do que foram os teus achados principais aí da tese, que a Sara até já deu um spoiler, trabalhou com comportamento materno, né, em ratos de laboratório. Isso.
O meu doutorado ele começou assim por uma necessidade minha de estudar o efeito do comportamento que uma mãe vai ter numa determinada ninhada e como isso vai se repetir na fase adulta. Eu cheguei com essa ideia para o Jason. No início a gente não se entendeu, porque eu entendi que ele estava falando que não ia me aceitar para a orientação do doutorado, mas ele falou, não, eu quero realmente orientar alguém nessa área, e me explicou quais eram as linhagens do nosso laboratório e tal. E aí, basicamente, a gente tem dois ratinhos lá no laboratório, que são muito parecidos, mas eles são bem diferentes. Então, eles são geneticamente muito parecidos, o SHR e o SLA16, mas eles têm alguns comportamentos e algumas características biológicas diferentes. Os animais SHR, por exemplo, eles são animais hipertensos, os SLA já não são tão hipertensos. O SLA, ele é um animal hiperativo, ele é um animal mais agitado, ele se locomove muito nos nossos aparatos comportamentais. E apesar de eles serem muito parecidos geneticamente, a gente queria entender por que a gente quer entender por que eles são diferentes. Mesmo criados no mesmo ambiente, mesmo criado com a mesma comida, a mesma água, a mesma luz, o mesmo bioterista. E aí a ideia do meu projeto foi tentar responder essa pergunta e focado na questão do cuidado materno. Então, como aquelas mães cuidam daqueles filhotes seria diferente? Isso refletiria no comportamento deles adulto? E como seria se a gente trocasse as mães? Então, a ideia da tese era essa. E aí, no primeiro momento, eu caracterizei o comportamento, né, das duas mães. Então, eu vi que as mães SHR, elas acabam fazendo alguns comportamentos relacionados aos filhotes mais do que a outra, mas as mães SLA16, elas passam mais tempo ali dentro do ninho, passam mais tempo amamentando, as mães SHR ficam mais fora do ninho, e isso tudo provavelmente impacta na vida adulta desses filhotes. Além disso, a gente repetiu, a gente viu que tem um fator de aprendizado ali, então, numa primeira gestação elas cuidam de um jeito, numa segunda gestação elas cuidam de outro, e aí no final a gente trocou as mães, né, foi o chamado da adoção cruzada, para ver se trocar aquelas mães influenciaria no como o filhote seria na idade adulta, e o spoiler do artigo que a gente está escrevendo é que sim, né, a gente viu que principalmente para machos a questão da pressão arterial ela é muito influenciada pela mãe, a mãe adotiva, então os filhotes que foram criados por machos SLA16 criados por mães SHR, eles ficavam com a pressão alta, enquanto os SHR tendiam a diminuir a pressão deles. E para comportamento a gente também viu algumas coisas interessantes, que a troca das mães faz esses animais serem mais locomotores, mais hiperativos, por assim dizer. E a gente acabou caracterizando um comportamento que até então não tinha no laboratório, trouxe umas respostas para umas perguntas que a gente tinha também, e agora a gente abriu um monte de pergunta que fica aí para quem quiser fazer o próximo doutorado no LGC. Baita trabalho de tese com comportamento materno, né, Ju? Que nos abre a possibilidade agora de investigar a ocitocina no laboratório, nos nossos animais. Que massa, Júlia. Então, acho que a gente pode começar do começo, né, para o pessoal se situar e quem está ouvindo o nosso episódio. O que seria a ocitocina e onde ela é produzida? Tá. Não vou falar diretamente da ocitocina direto, então vamos fazer uma introdução antes para a gente entender da onde vem a ocitocina. Isso. Então, a gente tem uma região no nosso cérebro que é chamado o hipotálamo. O hipotálamo, ele é uma região rica em neurônios que vão produzir hormônios e substâncias que vão controlar a maior parte do nosso metabolismo. Embaixo do hipotálamo, a gente tem uma glândula do tamanho de uma ervilha em nós humanos, que é chamado hipófise ou pituitária. Você pode encontrar dos dois jeitos nos textos da literatura. Então, essa glândula, então, é ela que vai secretar e armazenar os hormônios que são produzidos nela e no hipotálamo, e vai comandar a maioria das nossas glândulas endócrinas, como, por exemplo, o pâncreas, a tireoide, as glândulas adrenais e as nossas glândulas reprodutoras, né? Nas mulheres, os ovários e nos homens, os testículos. Essa glândula, então, ela é dividida em duas regiões. Então, a gente tem a que a gente chama de hipófise ou pituitária anterior e a hipófise ou pituitária posterior. E aí, nessa região posterior, a gente tem a produção de dois hormônios muito importantes, que é a vasopressina ou a
ou hormônio antidiurético, né? E de uma forma simplificada, esse hormônio ele vai regular os níveis de água no corpo e a produção e excreção do rim. E o outro hormônio muito importante, que é o foco do episódio, então, é a ocitocina, que classicamente ela é classificada e ela é conhecida pelo seu papel tanto no parto quanto na amamentação, que é o que a gente estuda comumente na escola, né? Então, a ocitocina é um hormônio que ele é produzido pela neurohipófise ou hipófise posterior. Ele vai ter ação não só no parto e na amamentação, como em diversas regiões do corpo, inclusive no cérebro. E é uma molécula que ela foi descoberta, então, em 1906, quando injetaram o extrato dessa hipófise posterior em ratas grávidas, e gatas grávidas, e essas gatas apresentaram contração uterina. Então, foi a primeira função descrita por esse hormônio, e o nome dele é devido a essa resposta uterina. Então, vem do grego, que significa parto rápido, porque é um hormônio que facilita o parto. Acho que é isso. Legal, Júlia. Júlia, eu até vou te perguntar uma coisa, porque eu sempre falo, né, comparando com o Jason aqui, que é o nosso cientista do trio agora, né, que é a Sara. A Sara quase ela é uma membro oficial, ela falta pegar a canequinha dela. Ela pegar, ela é uma membro oficial. É verdade. A canequinha ficou hoje lá, já tá na mão do Jason, tá, Sara? Tá lá. Mas o Jason, que é o cientista do trio aqui, a Sara tá quase, né, tá no caminho, se formando aí, eu sou um entusiasta da ciência, sou professor de ensino médio, cursinho pré-vestibular, mas e aí é questão de cursinho pré-vestibular, de vestibular, isso, né, e a gente fala muito que a ocitocina é fabricada no hipotálamo e secretada pela neurohipófise. Aí eu não sei como é que é isso mesmo, ou a gente tá enganado? Não, é isso sim. É porque na hipófise anterior, ou a adenopófise, na adenopófise a gente tem os hormônios tem hormônios que são produzidos no hipotálamo, e esses hormônios vão modular os hormônios produzidos na hipófise, que vão modular outros hormônios nas glândulas alfa. Mas na neurohipófise é isso mesmo. O hormônio é produzido no hipotálamo, armazenado e secretado pela hipófise, pela neurohipófise. Então tá. Então eu não estou ensinando errado, ufa. Não. Júlia, eu queria que tu falasse para a gente um pouquinho sobre a importância da ocitocina. Assim, a gente fala, né, de novo, o que a gente fala para os nossos alunos aí de ensino médio, de pré-vestibular, relacionando muito a ocitocina com contração de útero, né, e também com cuidado parental, né? Então, uma secreção de ocitocina aí, até alguns experimentos que eu já vi, assim, meio por cima, mas de pessoas que vêm bebês e aumenta a produção, a secreção de ocitocina, de filhote de cachorro de gato e aumenta a secreção de ocitocina, porque tem essa questão da ocitocina relacionada ao cuidado parental diretamente, né, que você já comentou aí também por cima, mas queria que falasse para a gente um pouquinho da função ou das funções, né, talvez no plural, da ocitocina. No caso seriam funções, e muitas, cada dia descobre mais função desse hormônio. Mas eu trouxe algumas, né, as mais que a gente conhece mais é realmente a contração uterina e contração das células do músculo da mama, né? Então, assim, quando a ocitocina ela cai, tá na circulação sanguínea, ela vai atingir o músculo liso do útero, por exemplo, e vai fazer a contração, que vai facilitar o parto, ou se for o caso infelizmente, a situação de um aborto espontâneo, vai facilitar também a ejeção do feto, a ejeção da placenta, e ela também vai ter uma ação na recuperação da musculatura do útero depois no pós-parto, do útero no pós-parto. Além disso, ela também vai atuar justamente nas células musculares da região da mama e vai fazer a contração dos músculos, que vai contrair os alvéolos e fazer com que o leite desça, né? Além disso, ela também vai controlar o fluxo do leite materno. E aí, como você falou, né, a gente às vezes vê o bebê e é interessante porque a gente tem umas variações nessa resposta para algumas espécies de mamífero.
Por exemplo, algumas espécies precisam dali a sucção, o ato de sucção no mamilo, como por exemplo acontece no rato, para que o leite possa descer. Em humanos, não, essa resposta já é muito mais exacerbada. Às vezes a mãe só escuta o bebê chorar, já sabe que é fome e já começa ali o aumento da ocitocina e a descida do leite. Mas, além disso, a gente tem a função da ocitocina dentro do próprio cérebro, né? E aí, nesse questão, ela vai estar relacionada mais com as questões, né, com as funções de comportamento. Gente, eu acho que eu me perdi. Não, é isso mesmo, de comportamento. Eu vou voltar. Tá, eu parei na parte da descida do leite, né, e tal. Aí, então, a gente também tem as funções da ocitocina em outras regiões do corpo, como, por exemplo, na motilidade intestinal, função pancreática, função de células adiposas. Especificamente, em humanos, a gente tem presença de receptor de ocitocina em músculo cardíaco e em algumas células da pele. E dentro do cérebro, então, a gente vai ter a ação da ocitocina interna ali, e vai estar, além de regulando essas questões da amamentação, né, a gente vai ter, junto com os hormônios importantes para a lactação, a gente vai ter o estabelecimento e a manutenção do vínculo da mãe com o filhote, que é tão importante e que foi tão importante para o que eu estudei no meu doutorado, né? Então, o estabelecimento de um bom vínculo da mãe com o bebê vai ter influência direta na vida adulta desse indivíduo, né? No comportamento, nas questões fisiológicas, questões biológicas e o comportamento social. Então, já foi observado que o cuidado materno, ele se inicia junto com o parto. Então, ali a gente tem um nível muito alto de ocitocina na hora do parto, e isso é importante para estabelecer esse vínculo e para se manter no futuro. Além disso, a gente tem, durante o período de cuidado materno, a gente tem maior circulação desse hormônio em regiões cerebrais que a gente tem conhecimento que é importante para o cuidado materno, por exemplo, no hipocampo, que é uma região importante. Também a gente tem no bulbo olfatório de rato, por exemplo, porque o olfato é muito importante para mães ratas. E também já foi demonstrado que você injetar a ocitocina em uma fêmea vai estimular o comportamento materno nela, e se você der um antagonista, algo que vai suprimir o funcionamento desse hormônio, esses comportamentos eles vão cessar. Além disso, além do vínculo materno, a ocitocina ela é muito importante para o estabelecimento do vínculo social que a gente tem. Então, é um hormônio pró-social. E ela vai ter outras funções também relacionadas a distúrbios psiquiátricos, como a depressão, como alguns distúrbios alimentares. Além disso, vai estar relacionada com o comportamento de reprodução. Tem estudos demonstrando que a ocitocina é importante para ereção e ejaculação masculina. Tem também estudos que demonstram que ela está envolvida com processos anti-inflamatórios, imunológicos, relacionados à antioxidação. E, além disso, também ela está relacionada à recuperação de lesão tecidual. Então, assim, são várias funções e cada vez se descobre mais atuação da ocitocina em diferentes coisas nos mamíferos, né, nos animais em geral. Eu tenho uma dúvida pontual sobre isso. Você falou que a ocitocina está associada à contração no útero durante o parto, né? Uhum. Mas no caso da dor de cólica, da contração da cólica, também é por causa da ocitocina ou tem outro fator envolvido? Não, a ocitocina ela começa a ser liberada ali no final da gestação, que a gente tem um aumento dos níveis de estrogênio, e ali começa a aumentar a ocitocina e a atuação dela ali no parto, né? Mas na cólica o mecanismo é outro. Eu não vou te dizer exatamente, porque faz um tempo que eu não estudo a parte de útero, desde o mestrado, que eu não estudo a fundo, mas eu sei que a dor da cólica está associada a alguns processos inflamatórios mesmo.
Ah, tá. E a Pode ser. contração do endométrio, o miométrio ali, eu acho, pelo que eu me lembro, é outro mecanismo. Tá, Se obrigada. eu não me engano, é induzido por progesterona. É uma certa quantidade Isso. de progesterona Ah, que é verdade, tem isso. leva a contrair, aí rompe vaso sanguíneo do endométrio, gera inflamação. Uhum. Aí os remédios que vocês tomam para cólica aí é tudo anti-inflamatório, né, Jason? Ácido mefenâmico, né? Essas paradas aí, ibuprofeno, tudo anti-inflamatório. E dependendo do nível da cólica, nem isso resolve, né? Vai para os negócios bem mais Pois é. puxados. Deixa eu fazer uma perguntinha também, aproveitar aqui, quebrando um pouquinho o roteiro, atrapalhando a Sara. Mas, Ju, só para fazer uma propagandinha, né? Como a gente citou a tua tese de doutorado, que, aliás, é excelente, né? A Ju trabalhou pra caramba, padronizando coisas que eu não tinha nem ideia que seriam possíveis, e de fazer aqui no laboratório. E uma das conclusões que a gente chega, assim, do trabalho da Ju, é que tudo isso que ela explicou, né, a respeito da ocitocina, a gente teria que fazer um episódio bem mais avançado aqui para falar especificamente do hormônio, né, e da ligação desse hormônio num receptor e a ativação dos segundos mensageiros. Não é o objetivo, né, a gente não quer perder a audiência de vocês, mas, assim, basicamente, né, essa ocitocina liberada, ela vai ter que, então, se ligar num receptor para causar algum efeito nas células, né, seja aí nas glândulas mamárias, seja lá no sistema nervoso central. E, aparentemente, os animais que a Júlia estudou, as duas linhagens de ratos, eles têm variabilidade genética no receptor da ocitocina. Então, dos possíveis segmentos aí que existe da excelente tese de doutorado da Ju é que a gente vá, de repente, tentar descobrir qual é a relação dessa variabilidade genética no receptor da ocitocina com a variabilidade nos efeitos, alguns dos quais esses que a Júlia citou, efeitos do hormônio, né, da ocitocina. Essa é uma das perguntas, tem outras aí, mas deixar a Sara continuar aqui com o nosso roteirinho, senão a gente sai muito do tema. Ah, beleza. Então, o que eu ia perguntar é relacionado ao que vocês falaram antes, né, de ver essa liberação de ocitocina em determinadas espécies de mamíferos, quando vê um filhote de cachorro, um bebê, enfim. E isso faz com que muita gente se refira à ocitocina como hormônio do amor, né? Só que isso é um mito, eu acho, né? E existem vários mitos associados a esse neurohormônio, né? Que fala que ele age como hormônio e como neurotransmissor, é isso, Sim. Júlia? Tá, É. beleza. Então, explica um pouco pra gente aí sobre esses mitos, por que eles são mitos, né? Então, desmistifique-os. Bom, então, como eu falei antes, a ocitocina, ela é um hormônio, né, que contribui para fortalecimento de vínculos positivos entre humanos e entre outros animais sociais. E aí, por causa dessa característica, ela tem sido chamada de hormônio do abraço, alguns nomes que eu achei na internet. Hormônio do abraço, hormônio da confiança, hormônio da generosidade, da bondade, hormônio do amor e da felicidade. Então, assim, muitos nomes muito bons, muito positivos para um hormônio que realmente é um hormônio que tem coisas positivas, né? Então, assim, além do vínculo da mãe com o filhote, do pai com o bebê, do vínculo parental ali, esse hormônio também vai ter influência no vínculo formado entre casais. Eu acho que isso acaba reforçando ainda mais essa ideia do hormônio do amor, né? Hormônio, amor de mãe, amor de pai, o amor entre os casais. E influencia também na vida sexual dos casais. Então, alguns trabalhos mostraram que a administração intranasal, né, o spray de nariz de ocitocina, ele aumenta a satisfação e a saciedade sexual dos casais depois da relação, aumenta a empatia entre os casais, aumenta a confiança e a generosidade entre os parceiros, né? Mas daí a gente dizer que o hormônio, esse hormônio, é o hormônio do amor, o hormônio da felicidade, é um mito. Até porque até pouco tempo atrás, o que era o hormônio da felicidade, a molécula da felicidade responsável era a serotonina que se vendia. Agora está vindo a ocitocina, né? Então, como eu disse, é um hormônio pró-social, então ele é importante para a manutenção dos vínculos, mas a gente tem que entender que nós somos organismos muito complexos, nossas emoções, o que a gente sente é mais complexo ainda do que a gente consegue entender. A gente ainda não entende
A gente não entende a depressão direito, a gente não entende o que é o amor direito, o que é a alegria direito, a gente ainda nem entende isso. Dizer que tem um hormônio responsável por isso é uma coisa, é um mito, né? E é uma coisa muito simplista, simplifica muito a questão, né? Então, a gente tem uma série de moléculas, uma série de processos bioquímicos que ativam outras moléculas, que ativam outros processos. Em mim vai ser diferente do Geiso, que vai ser diferente da Sara, diferente do Marquinhos. Nós somos muito diferentes, então você dizer que você tem um hormônio responsável por tudo isso é simples demais, né? Então, para não dizer também que a ocitocina é tudo flores, tudo rosas, ela tem tido muitos efeitos benéficos associados, mas também é um hormônio que está sendo associado a quadros negativos de estresse, também quando está em alta concentração, sentimento de infelicidade, sentimento de inveja dentro de um mesmo grupo que foi unido ali, os laços pela ocitocina, mas pode despertar o sentimento de inveja, também está relacionado a altos níveis de ocitocina. Então, assim, tudo demais também faz mal, né? Então, acho que foram os principais nomes que eu encontrei. Eu tentei jogar no Google os principais mitos. Eu acho que o maior é o hormônio do amor, principalmente se a gente entra na questão da maternidade ali, mas não é tudo flores, né? E é um hormônio, e a gente tem vários outros hormônios que vão ser importantes também para nossas respostas fisiológicas. Vou fazer uma perguntinha aqui, fora do combinado. Ih, vamos lá. Tá, Júlia? Mas, assim, não sei se tu vai conseguir responder, se está dentro do teu espectro de estudo aí. Casos de depressão pós-parto, eles podem ser relacionados a uma baixa produção de ocitocina ou tem algum outro mecanismo que atua em cima disso? Não é a primeira pessoa que me pergunta sobre depressão pós-parto. Eu dei uma lida na época que me perguntaram. A depressão pós-parto não tem uma resposta ainda específica, né? Então, o que se associa, às vezes, pode ser uma baixa concentração hormonal dos hormônios ali da lactação, né? Mas também é muito associado ao meio. Então, assim, uma mulher que não tem uma rede de apoio acaba influenciando. Então, eu acho que a ideia que eu tive da leitura das leituras que eu fiz é que é uma coisa muito mais social e do meio que a mulher está inserida ali, de estresse, de cansaço, do que uma resposta puramente fisiológica. Eu não vi nada específico com a ocitocina. Falam, geralmente, o quadro é mais no espectro dos hormônios ali do pós-parto, né? Eu poderia tentar me aprofundar um pouco mais no assunto e te dar uma resposta em um outro momento, fazer um comentário ali no Instagram, mas eu acho que vai muito mais de um conjunto de fatores fisiológicos e ambientais e principalmente de uma falta de apoio, de rede de apoio ali para aquela mãe no aparecimento do quadro. Eu te perguntei, Júlia, porque é uma dúvida que surge muito quando a gente fala em mamíferos e fala de ocitocina e cuidado parental. Perguntam, depressão pós-parto é falta de ocitocina? Eu também nunca achei nada afirmando isso. E eu também nunca achei nada que explicasse direito a depressão pós-parto. Acho que é mais uma coisa multifatorial mesmo, né? Sim, eu acho que é um quadro muito complexo, né? Até a depressão em si, que já é muito estudada, eu acho que a depressão pós-parto é um pouco mais difícil ali de estudar, e então é uma coisa e é uma coisa relativamente nova também, né? Também. De se falar. Sim. Obrigado, Júlia. Se depressão já é algo complexo, imagina depressão pós-parto, né? Fica mais específico ainda. Desculpa te cortar, gente. Não, minha fala era exatamente isso. Foi o que eu pensei falado pela voz da Sara. É extremamente complexo, né? Depressão. Aí tu vai com um texto de depressão pós-parto. Nossa, enfim, boa sorte para quem pesquisa aí. Tomara que eles tragam novidades interessantes nesse sentido, né? Pra gente. Mas, Ju, achei bem interessante, fazendo a conexão aqui com a minha próxima pergunta para ti, um ponto teu da fala onde você citou a serotonina. O Marquinhos tem uma fala que eu gosto bastante de repetir, que é: as pessoas gostam de soluções fáceis e rápidas, né? Então, eu nem sei o que é amor direito, né? Bom, tem um hormônio. Opa, serotonina. Onde que eu consigo isso aí para ter amor na minha vida?
dopamina agora é a bola da vez, tá? Abre um canal do YouTube, tá todo mundo lá falando de dopamina, porque tem que dopamina, porque jejum de dopamina, e dopamina, e isso, aquilo. Então, assim, claro, a divulgação científica, ela tem que ser feita, a gente faz divulgação científica aqui, tem vários colegas nossos que têm milhares de seguidores, milhões em alguns casos, que fazem boa divulgação científica, que comentam para vocês, ou da serotonina, ou da dopamina, a gente fala pílulas do conhecimento, só que a gente tem que cuidar bastante, realmente, não passar essa noção de que uma única coisa vai resolver todos os problemas de vocês, né? A ocitocina aqui, acho que ficou bem claro pela resposta da Júlia, que é exatamente o mesmo caso. Não é só a ocitocina que é responsável pelo amor ou pela satisfação sexual, né? A gente tem uma combinação de neurotransmissores, de hormônios, né, de perfil genético, de estado psicológico, de fatores ambientais, que são, nossa, infinitos, né? Para cada pessoa, vários fatores ambientais podem estar agindo ali naquele momento. Então, é a combinação de muita coisa, é algo extremamente complexo, e é por isso que talvez vocês queiram ser cientistas no futuro, para nos ajudar nessas encruzilhadas aí, que são extremamente difíceis de serem descobertas, né? Todo mundo que chegar com uma respostinha pronta aí para vocês, dizendo é isso, é aquilo, já dá uma desconfiada, porque realmente são fenômenos extremamente complexos, difíceis, e como a gente ressalta sempre aqui no podcast, lá no Instagram, muito do que a gente sabe é descoberto, às vezes, em animais experimentais, como nós aqui fazemos, né, como a Sara, a Júlia fazem, estudam animais experimentais em laboratório. A gente publica, a gente acha nossas conclusões, mas a gente não sai aí falando para vocês que a gente tem a resposta definitiva, porque nós não estudamos seres humanos. Mas tem muita gente que faz isso, né, que pega dados da literatura em animais experimentais e sai direto lá para as redes sociais, já falando conclusões, né, que não se pagam, né, não se sustentam. Algumas das quais está nos reacts lá que eu fiz para vocês, né? Exatamente. E essa questão da ocitocina em si, em humanos mesmo, é uma coisa que ainda tem muito gap, porque é muito difícil você estudar, como é que você vai pegar um hipotálamo de uma mãe para estudar como é que é a secreção, a produção de ocitocina ali. E aí, quando você pega a literatura, tem bastante. Tem muita coisa em rato, tem coisa em primata, mas. E aí, o primata, às vezes, por ser mais próximo, faz uma relação, mas não, a gente. Em humanos, a forma como o parto acontece, o estímulo do parto é diferente, e então a gente tem muito gap. E nesses estudos de hormônio, eu sempre falo isso com todo mundo que eu acabo conversando sobre isso, porque eu trabalhei na iniciação e no mestrado com essa parte de endócrino, então sempre vem algum amigo, se eu tomar tal coisa. E eu falo, gente, terapia hormonal é uma coisa que é muito perigosa, é uma coisa que você tem que fazer com acompanhamento muito sério. Eu até ia falar isso um pouco mais para frente, mas já vou trazer, já que o assunto foi para esse lado, porque a nossa rede de ligação que um hormônio faz ali, nós que estudamos isso, que estamos trabalhando com isso, a gente ainda não tem dimensão de tudo que um hormônio faz de cascata no organismo, e aí você sai tomando qualquer hormônio porque alguém falou que era bom. Gente, isso é muito perigoso. Você não sabe como isso vai responder em você. Eu sair tomando hormônio de qualquer jeito é muito, muito complicado, tanto que já tem um movimento muito forte hoje em dia de mulheres contra mesmo até a própria pílula, né? Porque é uma bomba hormonal que a gente toma e as pessoas fazem uso indiscriminado, sem acompanhamento profissional, não sabe o que aquilo vai acarretar no organismo, e é uma coisa perigosa, não é para você sair tomando ocitocina, sair tomando melatonina, tomando um monte de hormônio que você não conhece, não sabe como funciona, porque alguém na internet falou, vai, toma que é bom, toma que você vai emagrecer. Isso é muito perigoso, então deixo aqui a minha contraindicação profissional da área. Você mesmo colocou, né, Ju, assim, falar da ocitocina como aumento da empatia, da satisfação sexual, essa coisa toda, mas em altas doses pode fazer o efeito ao contrário, né? E justamente que aliás é um fenômeno farmacológico bastante comum, né? Quando a gente aumenta muito a dosagem de uma determinada substância, a curva em sino ou em U invertido, às vezes nos diz, né, que tende a piorar, mas existe toda uma variabilidade genética entre as pessoas também, né, que não está sendo levada em conta aqui quando
quando você dá uma receitinha assim, tome tanto de ocitocina e seja amoroso agora para o resto da vida. Não, cada pessoa vai responder, porque ela tem um perfil genético diferente, ela vai responder, pode responder, né, diferentemente. E eu vou engatar justamente, Ju, essa questão aqui da farmacologia contigo, para minha última participação aqui nesse episódio, porque o pessoal também me pergunta bastante, assim, tá, vocês aí que estão trabalhando com comportamento materno, né, vocês estão vendo a ocitocina, eu dou essa resposta que eu falei aqui no episódio, que a gente poderá investigar no futuro, né, uma sequência natural e lógica aí do trabalho de doutorado da Ju, mas que a gente conhece pessoas, profissionais, né, cientistas que estão investigando esses fenômenos farmacologicamente, né, aí na literatura, e aí tem os mais variados usos, né, então, pessoal, o mais clássico talvez seja o spray nasal de ocitocina, né, para a questão de amamentação, mas está se abrindo aí portas interessantes, talvez, para autismo, para perda de peso, algo nesse sentido. Como é que tá aí, Ju? O que tu tem de novidade aí da farmacologia da ocitocina para falar aí para gente? Esqueci de abrir o microfone. Tem muito trabalho que relaciona justamente com essa questão do parto, né, de facilitar o parto, induzir o parto, coisas assim. Mas a gente levando para um lado mais da questão do potencial anti-inflamatório, do potencial antioxidante, potencial de ter uma modulação, uma relação ali com o sistema imunológico, algumas abordagens diferentes têm sido utilizadas, né? Então, até mesmo para tratar algumas questões do próprio sistema nervoso central. Então, alguns trabalhos estão fazendo injeção de ocitocina em pessoas adultas com o transtorno do espectro autista ou com o transtorno de Asperger, e isso tem reduzido significativamente, por exemplo, o número e a gravidade de comportamentos repetitivos, como repetição, automutilação e toque, né? E também aumenta a capacidade dessas pessoas de lembrar e compreender palavras afetivas. Então, tipo, feliz, indiferente, zangado ou triste. Tá sendo tem sido estudos promissores, mas, novamente, fazer aqui o adendo. São por exemplo, transtornos muito complexos, que envolvem uma variedade gigantesca de sistemas, que tem graus de que afeta mais ou menos algumas pessoas. Então, assim, pode ser promissor para algumas pessoas, para outras a resposta pode não ser tão boa, mas são estudos que estão no caminho. Além disso, tem alguns trabalhos que estão associando a ocitocina à função cardiovascular, como eu disse, tem presença de receptor de ocitocina no músculo do coração, né? Então, ele produz e libera ocitocina, ali tem uma produção e liberação no órgão, não é via sistema central só. E isso e a ocitocina ali no coração, ela pode diminuir a frequência cardíaca e diminuir também a força de contração, ou aumentar, ou ter interferência na pressão sanguínea, no tônus dos vasos. Então, assim, tem uma resposta cardiovascular ali interessante que também tem sido um alvo de estudos, né? E ela pode ser associada tanto com aumento e com a diminuição de pressão. Então, são estudos que estão em andamento, principalmente em ratos. Além disso, tem sido relacionada com doenças metabólicas, como, por exemplo, diabetes e obesidade. Ela tem a produção e atuação ali nas regiões do trato gastrointestinal, nas ilhotas pancreáticas, né, que vão produzir insulina. Então, tem alguns estudos relacionados a isso. Alguns mostram perda de peso, mas gênero específico, sexo específico. Um estudo muito controlado, então, assim, precisa de mais estudos e mais respostas para entender como, de fato, ela atua nessa parte de emagrecimento ali. Mas, o adendo que eu ia fazer aqui era que já se usa ocitocina indiscriminadamente, acho que desde 2012, por ali, para emagrecimento. Eu estava lendo uma reportagem de 2021 que já é uma coisa preocupante, porque as pessoas estão usando ocitocina indiscriminadamente para emagrecer,
como tudo, né? Fala que emagrece, as pessoas saem tomando sem nenhum critério, nenhum cuidado. E, mais uma vez, eu reforço, se você vai fazer uma terapia hormonal, tem que ter acompanhamento de um endocrinologista, algum profissional da área de endócrino para te acompanhar com exames periódicos. E aí eu acho que uma coisa que foi recente também foi a ocitocina estava sendo considerada como um tratamento para o Covid, né? Justamente por ela ter relação com o sistema imune e diversos sistemas do corpo, seria uma forma de tratar o vírus, né? Mas eu não lembro qual fim que deu isso, né? Porque foram tantas terapias para tratar o Covid que surgiu e sumiu, e enfim, a vacina ainda é nosso melhor aliado contra a Covid. Legal, Júlia. Bom, então, depois dessa aula que você deu para a gente aí sobre o assunto, né? Tira nossas dúvidas, né? Muita coisa eu vou aproveitar aqui para as minhas aulas, né? Quando a gente fala de mamífero, a gente fala de ocitocina e cuidado parental, sistema endócrino também, quando eu dou aula de endócrino a gente fala, né? Então, vou aproveitar muito do que eu aprendi contigo hoje aqui para as aulas. E então fala para a gente aí, para os nossos ouvintes, Júlia, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, saber mais do assunto, né? E que canais que eles podem acessar aí, o que eles podem buscar para aprender um pouquinho. Então, tem os livros didáticos, né? Mas aí os livros estão bem defasados. Eu estava relendo o Tratado de Endócrino e está ainda bem defasado, tem quase nada de ocitocina. Então, se você é uma pessoa que tem facilidade de leitura científica, leitura em inglês, a gente tem muitos artigos bons, de boas revistas para ler, né? Em português, a gente também tem alguns bons. Mas eu acho que, para a população em geral, é mais fácil acompanhar por blogs ou divulgadores científicos, né? A gente tem o Vem Cienciar, estou aqui falando. Se vocês pedem, o pessoal vai trazer gente para responder dúvidas sobre as questões que vocês têm. Tem os Cientistas Descobriram Que, tem as meninas do Nunca Vi um Cientista, que são páginas que eu acompanho, né, que eu gosto. Mas eu acho que o melhor é pergunta para o cientista, assim, porque às vezes você nem sabe que tem um cientista do teu lado ali, ou às vezes você não valoriza o cientista que tem do teu lado. Então, ou tem vergonha de perguntar. O que eu posso falar é pergunta. O que a gente mais gosta de fazer é falar sobre o que a gente estuda, o que a gente trabalha. Então, a gente não vai achar ruim de responder, retirar suas dúvidas. E acho que é isso, né? Procurar sempre fonte segura de informação. Para não... Porque tem muita besteira também na internet. Tem muita informação boa e muita besteira. Então, sempre procurar fontes confiáveis. E se alguém quiser qualquer coisa, o Jason, a Sara, o Marquinhos tem o meu e-mail. Pode entrar em contato comigo também. Legal, Beleza, Júlia. então. Deixa eu me Quer falar, despedir Marquinhos? primeiro. Fala. Deixa eu me despedir primeiro aqui, então, Sara. Júlia, obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez, tá? Por compartilhar conhecimento com a gente aí. E, bom, a gente espera fazer mais contigo, que sempre tem mais a aprender sobre esse assunto, né? Parabéns pelo doutorado, né? Recém-defendido aí, né? A nova doutora. Bom, sucesso aí, tudo de bom. Muito obrigado mais uma vez. Jason, Sara, obrigado. Galera que ouve a gente, obrigado. E até a próxima. Vou eu agora me despedindo, então, Ju, muito legal, né? Te ver de novo, mesmo que a distância aqui pela telinha de computador. Sabes que a porta da casa aqui está aberta para quando tu precisar. O lab é teu também, né? Com sangue, suor e lágrimas. Tem um pedacinho teu lá para sempre. Tem a sequência lógica dos teus estudos sendo realizados no futuro também, tomara. Inclusive, tomara tu consiga, daqui a pouco, estar orientando, né? De repente, aí, alguns iniciação científica à distância ou aí mesmo, onde tu está morando agora, porque essa é uma linha que, como ficou claro pela tua resposta, tem muitas perguntas a serem respondidas, né? Então tem muito trabalho a ser feito aí, seja em humanos ou em animais experimentais, para que a gente possa amenizar, né, as dores das pessoas aí, a melhorar a saúde da galera toda. Certamente a ocitocina, como vocês ouviram, é participante de um monte de coisas, né, que a Júlia contou aqui para nós hoje, mas ela certamente também não é a única solução. Então, escutem esse episódio aqui
se eu tiver que recomendar para os meus estudantes, né, mais do que propriamente o Vivenciar, eu recomendaria escutar o que a Júlia falou aqui para vocês, mais de uma vez, com bastante atenção, porque essa aula aqui é difícil, né, realmente de você encontrar um guia, um manual texto escrito em português com informações tão preciosas assim. Vou deixar um beijo aqui também para minha mamãe, Dona Elisete, né, então quando a gente lançar esse episódio, a gente já vai estar mais próximo aí do Dia das Mães, foi certamente um dos motivos, né, de a gente gravar aqui no tema da ocitocina, para homenagear todas vocês que nos ouvem, as que não nos ouvem também, né, são todas homenageadas por nós aqui. Um beijo para vocês todas, mamães. Beijo, Sara, beijo, Marquinhos, beijo, Ju, beijo, ouvintes, e até o próximo episódio aí. Então, para fechar aqui, meus agradecimentos. Obrigada, Júlia, por essa aula linda. Você é uma pessoa muito brilhante, muito admirável, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, mesmo que com pequenas interações na UFSC, porque ninguém para naquele lugar. E eu te desejo muito sucesso nessa nova fase da sua vida e que todas as portas certas se abram para você. Então é isso, obrigada, Jason, também, obrigada, Marquinhos, mais uma vez, né, pela oportunidade de participar desse podcast lindo. E é isso, valeu, galera. Beijão, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Eu vou agradecer. Se quiser. Pode. Eu queria também agradecer a vocês pela oportunidade. É sempre bom, né, dar uma estudada, relembrar, agradecer as palavras de vocês, né, porque é importante, né, a gente se sentir valorizado. E eu queria agradecer muito e desejar feliz Dia das Mães para as mães e para minha mãe, principalmente, porque ela foi muito importante na minha vida toda e agora no final do doutorado mais ainda. Então, queria desejar um feliz Dia das Mães muito especial para minha mãe. Qual o nome dela, Ju? Mercedes. Dona não, ela não gosta que chame ela de dona, é só Mercedes. Mercedes, que legal. Vou mandar um beijo para minha mãe também, Dona Eliette. Eu e o Geis, a gente tem mães com os nomes parecidos, né? Eliette e Elisete. Então, beijo para Dona Eliette, beijo para Mercedes, né? Não, Dona Mercedes. E para Dona Elisete também. E para a mãe da Sara. Agora que todo mundo mandou um beijo para a mãe, eu vou mandar também, não. Mandar um beijo para minha mãe, Tina. Te amo.